Tudo que nós utilizamos ou consumimos, desde um copo d'água filtrada até mesmo um smartphone, é proveniente de recursos naturais. O homem necessita de recursos naturais para produzir produtos ou até mesmo para utilizar serviços como, por exemplo, a filtragem do ar ou a ciclagem de nutrientes. Vários desses serviços e produtos nós utilizamos de maneira gratuita. O ambiente nos oferta aquele recurso ou serviço, como por exemplo água e ar puros, e nós utilizamos aquele recurso e serviço para a nossa sobrevivência. Recursos e serviços também são fundamentais para a economia. É através de ar puro, de água limpa, de solos férteis que conseguimos, por exemplo, produzir alimentos. E grande parte desses recursos e serviços ofertados pelo ambiente não são pagos pela gente. Eles são ofertados de maneira gratuita. No entanto, as atividades antrópicas, o homem utiliza esses recursos de uma forma em que a natureza não está conseguindo recompor tanto os recursos quanto os serviços. Nós utilizamos os recursos e serviços naturais numa velocidade muito superior ao que a natureza é capaz de recolocar no ambiente para que nós utilizamos aquele recurso novamente. Nós estamos poluindo o ar puro numa velocidade maior do que a natureza é capaz de filtrar novamente esse ar. Nós estamos utilizando a água pura numa velocidade muito superior ao que o ambiente é capaz de filtrá-la novamente. Para que nós, como pessoas que utilizam esses recursos ou que necessitam dos recursos e serviços para a produção de produtos, continuemos usufruindo dessas vantagens que a natureza oferece, nós precisamos utilizar esses recursos de uma maneira sustentável. A utilização sustentável dos recursos naturais é a utilização desses recursos de uma maneira que o ambiente consiga recolocar, reconstituir esses recursos para que novamente nós possamos utilizar. A utilização sustentável dos recursos naturais é, portanto, uma das únicas formas da gente continuar utilizando os recursos que são essenciais à nossa sobrevivência e conseguir com que esses recursos sejam mantidos em médio e longo prazo. Sou Ludmila e esse vídeo é sobre a utilização sustentável dos recursos naturais. Tudo aquilo que retiramos da natureza e utilizamos para as nossas atividades ou geração de produtos e serviços, nós chamamos de recursos naturais. Ao realizar as atividades antrópicas, remover do ambiente aquilo que nos é útil como recursos naturais, nós estamos degradando o ambiente. Essa degradação ela pode ser revertida pelo ambiente. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar com que o ecossistema continue funcionando. E uma forma da gente remover do ambiente e utilizar esses recursos naturais de maneira que a gente não cause uma degradação permanente é através da utilização sustentável dos recursos naturais. Além da dependência dos recursos ofertados pelo ambiente, nós também dependemos dos serviços ecossistêmicos, que são aquelas ações que a natureza faz, como a ciclagem de nutrientes, como a polinização, como a filtragem do ar e da água, que o ambiente natural realiza e que são utilizadas pelo homem, fundamentais para a sobrevivência humana. Então, nós somos muito dependentes do ambiente natural. Por isso, nós precisamos manter todos esses recursos naturais em quantidade e qualidades adequadas para que a gente possa sobreviver. Precisamos, portanto, dar ao meio ambiente tempo e condições para que ele possa repor tanto os recursos quanto os serviços que nós utilizamos. Um exemplo simples disso é que o homem é muito dependente dos recursos pesqueiros, de peixes provenientes de rios e mares para sua alimentação. Se o homem pesca, retira os peixes dos oceanos e dos rios e não deixa com que algumas espécies consigam se reproduzir e gerar novos indivíduos, com o tempo nós vamos ter uma escassez daquele recurso. Não teremos mais peixes para reproduzir e para gerar novas populações para que nós possamos consumir. Isso pode acontecer com todos os recursos e serviços ofertados pelo ambiente. Então, o que precisamos fazer para utilizar os recursos de maneira sustentável é deixar o meio ambiente trabalhar, ofertando condições para que ele possa recompor também os recursos naturais ali presentes. Então, a sustentabilidade não é a ausência de degradação, é uma degradação controlada de forma que o ambiente possa se recompor, voltar ao estágio que era anteriormente. A utilização sustentável dos recursos naturais ela não é sinônimo de conservação e preservação dos recursos. Isso porque
A preservação e conservação ela pode andar junto com a sustentabilidade, ou seja, o homem continua utilizando os recursos naturais, mas de uma maneira controlada, observando os impactos, observando o nível de degradação, de forma que ele consiga recuperar aqueles recursos naturais que foram utilizados por ele. É utilizar os recursos naturais e os serviços ecossistêmicos de maneira inteligente, ou seja, utilizar de uma forma com que ele possa naturalmente e gratuitamente recompor para os homens. A sustentabilidade também ela caminha junto com o desenvolvimento econômico das atividades antrópicas. Isso porque o objetivo principal não é a preservação e a conservação. O objetivo principal é a utilização racional, de forma que possa manter também a parte econômica. Para o desenvolvimento de atividades econômicas, utilizando a sustentabilidade como base, nós precisamos de tecnologias que irão utilizar os recursos de uma maneira mais racional. Não necessariamente são tecnologias muito diferentes, tecnologias caras ou tecnologias muito inovadoras. Algumas alterações no processo produtivo, como menor utilização de água, geração menor de resíduos ou reutilização desses resíduos, são muito mais fáceis de serem implementadas. Já existem estudos e novos estudos estão sendo desenvolvidos para a gente saber, para a gente poder quantificar quanto a gente consegue retirar do ambiente de forma que ele seja capaz de recompor. Quanto de poluentes que eu posso jogar no ar e na água que o ambiente possa ser capaz de filtrar. Um dos maiores problemas ambientais hoje é justamente a quantidade de poluentes que jogamos no ar, especialmente os gases causadores do efeito estufa, associados ao aquecimento global. A poluição do ar hoje é um dos principais problemas ambientais e por isso é preciso utilizar os recursos de uma maneira que não polua menos o ar ou que o resíduo não seja tão poluente como os utilizados pelas atividades tradicionais. O mercado está em desenvolvimento, o mercado está alterando, os consumidores estão tendo uma nova consciência ambiental e por isso os negócios, a parte econômica, a parte de desenvolvimento de atividades agropecuárias, por exemplo, elas devem seguir toda essa demanda. Mas a sustentabilidade ela também está associada a uma mudança cultural. Ela anda conjuntamente com o social e com o econômico. Não adianta nada eu tentar conservar os recursos naturais se eu não pensar na parte social e econômica que vai implicar naquela conservação. A utilização sustentável dos recursos naturais ela está diretamente associada à parte social e econômica. As atividades econômicas tradicionais elas possuem também utilização dos recursos naturais de uma maneira em que não é pensado conjuntamente com a parte ambiental e social. Majoritariamente, elas visam o lucro imediato, não pensando na sustentabilidade do negócio, que seria a manutenção das pessoas, da qualidade de vida das pessoas associadas a essa atividade, como também a qualidade na utilização dos recursos naturais de uma maneira que esse negócio, que essa atividade não seja comprometida futuramente. A utilização sustentável dos recursos naturais ela está diretamente associada à manutenção da atividade econômica por um médio e longo prazo. Nós não temos mais espaço, nós não temos mais recursos, nós não temos mais pessoas que irão suportar uma atividade econômica que seja extremamente degradativa e socialmente injusta. Culturalmente, o mundo já está mudando, já está nesse processo de mudança. As atividades econômicas também já estão acompanhando esse processo de mudança. Tanto a mentalidade dos consumidores como das empresas tem sido alterada. Então, a sustentabilidade já está presente em todos os locais. E há uma exigência tanto do mercado externo quanto interno de produtos que sejam mais sustentáveis, que utilizam os recursos naturais de uma maneira menos degradativa. Culturalmente também já está ficando claro que as pessoas estão pensando mais na utilização dos seus recursos. Tanto é que diversos negócios têm sido desenvolvidos em torno de criação de produtos individuais que sejam nessa pegada mais sustentável, como por exemplo sacolas retornáveis, a troca do plástico pelo papel em vários tipos de embalagens, a não utilização de produtos descartáveis, como também alterações mais profundas, como alterações no sistema de transporte e na legislação voltada para as grandes empresas. Pensando nessa pegada de sustentabilidade que está por aí, que está nas grandes empresas, que está individualmente nas pessoas, nós temos a regra dos 7 R's, que está diretamente relacionada ao desenvolvimento sustentável das atividades.
tanto no desenvolvimento de produtos, como em negócios, como também para as atividades nossas do dia a dia. Quando um empresário ele vai projetar um produto, ele deve repensar, ou seja, projetar esse produto de forma que ele tenha o maior aproveitamento, que ele não seja só para um fim, só para uma utilidade. Assim como nós, ao comprar ou adquirir ou descartar um produto, nós precisamos repensar aquele produto, principalmente na aquisição. Esse produto ele vai me ser útil por quanto tempo? Para que eu vou utilizar esse produto? Vai ser só para uma determinada função? Um outro aspecto também associado a essa sustentabilidade está a redução no consumo dos recursos naturais. Dentro da geração de produtos pelos grandes negócios, está em diminuir cada vez mais o consumo dos recursos naturais, seja na quantidade de água, na quantidade de gás carbônico, entre outros poluentes ou outros agentes que irão afetar a sustentabilidade. O terceiro R seria o de reutilizar. Utilizar, por exemplo, produtos que venham em embalagens de vidro que podem ser reutilizadas para outros fins. E incentivar os consumidores a isso. Alguns produtos que não são sustentáveis, como produtos provenientes do plástico, está cada vez mais comum a recusa a esses tipos de produtos. E aqueles produtos que não são essenciais, como por exemplo os canudos plásticos. Hoje nós temos diversas alternativas a esse tipo de canudo, como canudos de metal, canudos de bambu. O outro R seria a reintegração. Seria a utilização de insumos dos recursos naturais que sejam mais amigáveis ao ser humano e ao meio ambiente. Por exemplo, a troca de embalagem plástica pela embalagem de papel. Vários produtos, inclusive pastas dentais, por exemplo, já vem em embalagem de papel. O outro R seria reparar aquele produto que você adquiriu, evitando assim que você adquira um novo produto. Os empreendedores têm pensado em projetar produtos de fácil reparo, de fácil manutenção, para que ele tenha uma vida útil maior. E o último R é o de reciclar. O reciclar, ele é o último R justamente porque geralmente para reciclar nós utilizamos novos recursos naturais. Então ele seria a última alternativa para produtos que já foram utilizados. Seria transformar aqueles resíduos gerados pelo produto que adquirimos em novos produtos. Mas para isso nós necessitamos de novos recursos naturais. Uma nova quantidade de água, uma nova quantidade de papel, entre outros aspectos. Ações sustentáveis nas empresas já são muito comuns em todo o mundo, seja em embalagens sustentáveis, como eu falei, embalagens de papel, reutilização das águas em processos, que isso é importante frisar que a sustentabilidade está associada também à redução no custo de geração dos produtos. Utilizando menos recursos naturais ou reutilizando esses recursos naturais na geração de produtos e serviços, nós também estamos economizando todo o gasto com aquele recurso. Também está bem comum agora as construções sustentáveis, onde as construções tradicionais dão lugar às construções onde utiliza-se melhor a iluminação, a corrente de ar, entre outros aspectos, reduzindo o custo de manutenção daqueles locais. O conceito de economia circular também veio para ficar dentre as empresas, em que é pensado todos os aspectos da geração do produto até o consumidor e também a geração de resíduos por esse consumidor e a reutilização desses resíduos para a geração de novos produtos, como também a associação, também o pensamento sobre os fornecedores, sobre os colaboradores, de que forma eles podem estar associados a uma atividade mais sustentável. A sustentabilidade também está diretamente associada à governança, que é uma forma dos grandes empresários confiar numa empresa, ou seja, uma empresa sustentável que está associada à parte controlada de recursos naturais, assim como a parte social, ela é uma empresa mais robusta e possui uma chance maior de ser uma empresa a longo prazo, onde que os grandes empresários irão investir nessa empresa porque acreditam que essa empresa vai ficar no mercado por muitos anos. Temos também a ecoinovação, que está entrando nas empresas para apontar e modificar pequenos processos ou grandes processos também, que são realizados de maneira tradicional e voltar esses processos para uma utilização sustentável dos recursos naturais. Então, para os negócios tradicionais, nós tínhamos a economia linear, onde nós íamos de matéria-prima, produção, distribuição, consumo e geração de resíduos. O mercado agora tem alterado para a economia circular,
onde desde o design do produto, de como o produto, qual tipo de embalagem, que tipo de produto, quais os componentes desse produto, ele é pensado de maneira sustentável, a gerar menos resíduos, a ter uma reutilização melhor. E aí nós pensamos em todos os aspectos do produto, considerando os aspectos de consumo como reutilização e reparo, e também as consequências daquele produto, onde ele será descartado, de que forma as embalagens serão descartadas e como essas embalagens e resíduos poderão ser reutilizados. Dentro das grandes empresas, como eu falei, a ecoinovação é a inovação, ou seja, a alteração de processos, de pequenos processos ou de grandes processos visando uma sustentabilidade daquele negócio. Então nós podemos ir desde fontes alternativas de energia, fontes mais sustentáveis de energia, para gerar um determinado produto, como uma otimização do processo, ou seja, fazer com que o processo de geração de produto esteja associado a menor utilização dos recursos naturais, menor utilização de água, menor geração de resíduos ou a reutilização dos resíduos, uma utilização menor de água no produto final para gerar embalagens menores, como por exemplo as amaciantes, sabões líquidos. O empresário, ele pensando na embalagem, no tipo de embalagem, no tamanho da embalagem, já provoca uma grande alteração em todo o processo produtivo, caminhando cada vez mais para a sustentabilidade. Por exemplo, embalagens menores e mais leves, como as embalagens de papel, o empreendedor terá um menor custo no transporte, terá um menor gasto com frete, uma menor quantidade de resíduos gerados por essas embalagens. Dessa forma, ele irá associar tanto a parte ambiental quanto a parte econômica. A sustentabilidade não é mais só uma questão de marketing do produto da empresa. Ela já vem sendo uma obrigatoriedade, especialmente para grandes empresas, mas ela está caminhando também para as pequenas empresas, os pequenos produtores. Dentro das grandes e pequenas empresas, nós temos o ESG. É uma sigla em inglês para ambiental, social e governança. ESG é um conjunto de práticas de uma empresa, organização ou governo que impactam o meio ambiente e a sociedade. Está associada à transparência, gestão de risco e responsabilidade social. Está associada à avaliação dos impactos ao meio ambiente, quantos resíduos, qual a quantidade de resíduos que essa empresa gera, quais os tipos de recursos naturais que ela utiliza, como essa empresa age dentro de uma comunidade, quais os direitos do trabalhador que ela segue, qual a responsabilidade dela com os clientes, com a saúde dos seus funcionários. E a governança está associada às medidas anticorrupção, quais os riscos que aquela empresa tem de ser uma empresa que será duradoura ou que irá fechar devido a problemas com funcionários ou problemas ambientais. Então essas práticas ESG, elas estão associadas à manutenção da empresa a médio e longo prazo e à geração de produtos que sejam confiáveis no mercado. Então empresas que implantam o sistema ESG, que possuem essas práticas, elas são mais confiáveis, são mais robustas e geram maior lucratividade ao longo do tempo. Portanto, a utilização sustentável dos recursos naturais, ela não é mais uma opção entre as pequenas e grandes empresas e, consequentemente, entre a população, entre nós como indivíduos. Nós precisamos nos adequar e nós precisamos nos inovar e antever todos os problemas, todas as exigências que o mercado irá ter a respeito desses aspectos sociais, ambientais e econômicos andando conjuntamente e de uma maneira que sejam sustentáveis, ou seja, que sejam permanentes ao longo do tempo.